Sempre quando vem um novo Papa, as pessoas perguntam: seria esse o último Papa? Por quê? Elas lembram de uma profecia apocalíptica do capítulo 17 de Apocalipse, que falam de 8 reis. Então, alguns interpretam pegando por base algum concílio da Igreja Católica, algum ponto específico da história, para interpretar esse texto e dizer que sempre é o próximo Papa que será o último Papa. Então, no entanto, a gente sabe que até agora, durante ao longo da história, são 266 papas que já se passaram, contando hoje que está sendo gravado esse vídeo no ano de 2025. Então, como vai ser interpretado essa profecia corretamente? Então, a profecia ela foi escrita para quem? Para nós. Mas quem recebeu essa profecia? João. Então, o ponto de partida de tempo é João. É para ele que a gente deve olhar, para olhar para o futuro e para o passado. Então, ele é a âncora da perspectiva de tempo. E vocês vão entender o porquê e vai ficar uma verdade, vai ficar cristalino o entendimento em relação a essa profecia e vocês vão ver que não tem nada a ver com o que é muitas vezes divulgado pela maioria das pessoas em relação a esse texto. Então, Apocalipse 17, capítulo 1, fala assim: e veio 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, João, dizendo: vem, vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então vem um anjo até João, em uma visão, e falou assim: eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então aqui a gente tem 2 informações já. Com os quais se prostituíram, fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, da sua fornicação. Então, essa prostituta, ela envolveu os reis da terra e as pessoas que habitam na terra beberam do vinho da prostituição dessa prostituta, da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, está aqui a prostituta sentada sobre muitas águas e com uma taça cheia de abominação, cheia de ouro, vestida. Então, aqui verso 1 e 2, grande prostituta, sentada sobre as águas, se prostituiu com os reis da terra, e as pessoas ficaram bêbadas com o vinho da sua prostituição. E aí no verso 3, e levou-me, João falando, e levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta em cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então está aqui a besta. A besta tinha 12 cabeças e 10 chifres. Aqui tem mais, mas só para você imaginar, a besta tem 10 chifres. E a prostituta estava sentada nessa besta. Então, verso 3, vemos uma besta sentada, uma prostituta assentada sobre uma besta, cheia de nomes de blasfêmia, e a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura, vermelho, e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão uma taça de ouro cheia de abominações e das imundícias da fornicação da terra. E à sua testa estava escrito o nome: Mistério, Grande Babilônia, Mãe das Prostituições. Então aqui você imagina que na testa dela estava escrito: Mistério, a Grande Babilônia, Mãe das Prostituições. Então, o texto que a gente conseguiu pegar aqui era uma mulher que estava vestida de púrpura escarlate, cheia de ouro, e na mão dela tinha uma taça cheia de abominação, cheia de porcaria. Na testa estava escrito Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Então essa mesma mulher estava bêbada, cheia do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E eu vendo ela, João falando, e eu vendo ela, fiquei maravilhado de grande admiração. Então ele olhou para a mulher embriagada, ficou admirado ao ver ela. E aí no verso 7, o anjo fala assim: Ué, João, por que você está admirado? Eu vou te falar
o mistério da mulher e da besta que traz ela, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anjo falou assim: eu vou explicar para você. Não precisa você ficar criando história. Eu vou explicar. Tá tudo aqui. Então, no verso 8, eles começam explicando. A besta que você viu foi e já não é. Então, quer dizer, aquela besta que a gente viu antes, ela já não existe mais. Ela já foi, mas agora ela não existe mais. Então, e há de ir subir para o abismo de novo. Então, quer dizer, a besta que era, ela foi destruída, mas ela vai voltar do abismo, como se ela estivesse ressuscitando. Volta do abismo e vai para a perdição de novo. Então, quer dizer, ela morreu, volta, ressuscita para morrer de novo. Entendeu? E vai para a perdição de novo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão se admirar vendo a besta que era e já não é. Então, quer dizer, os habitantes da terra vão olhar a besta, essa mesma que morreu. Morreu, ressuscitou, e o povo vai admirar ela. E ela vai para a perdição de novo. E aí tem um ponto que dificulta um pouco de entendimento, que o anjo deixa uma janelinha aberta aqui no final. Aqui, ó. Ainda que é. Então, a gente vai ignorar um pouco esse último aqui, só para não bagunçar um pouco a cabeça. Então, a gente já sabe, a besta, ela era, ó, a besta que você viu, foi e já não é. Essa besta aqui, ela era forte, imponente, mas deixou de existir, morreu. Só que em algum momento, ela ressurge do abismo de novo, aparece. E dali, para onde que ela vai? Para a perdição, de novo. Então, vamos lá. E aí, no verso 9, o anjo fala assim para João: aqui está o sentido de quem tem sabedoria, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então o anjo está esclarecendo para João: ó, João, essa besta de 7 chifres aí que você viu, de 7 cabeças, elas são 7 montes, na verdade, não é 7 cabeças. Então agora ele está começando a dar interpretação para ele, sobre os quais a mulher está sentada. Então, olha aí. Agora a gente já pode tirar essa imagem aqui. Não tem mais valor. Então a gente já sabe que a partir da interpretação, a mulher representa 7 montes. A mulher está sentada sobre 7 montes. Verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, 1 já é. Lembra que eu te falei para ignorar, ainda que seja, ainda que é esse pedacinho aqui, ó. Ainda que é, a gente vai conectar com esse daqui, ó. E 1 já é. Vocês vão ver mais para frente ali que tá falando exatamente da mesma coisa. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Ok. Então, o anjo está falando assim para João: são 7 reis. Então, 7 reis. 5 já caíram. 1 já é. Então, quer dizer, o número 6, o rei número 6, era o que era o rei na época de João. O 7º ainda não tinha vindo. Só que aí o anjo não para por aí. Ele fala assim: o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Está falando em relação ao 7º. Então tá aqui. A gente viu que são, nesse verso, no verso 10, uma cena terrível. 5 reis caídos. Um rei que é, naquele momento, e o rei, o 8º que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse 7 aqui, que o anjo fala assim, ó: o outro não é vindo ainda, se referindo ao 7º. E quando ele vier, convém que dure pouco tempo. Então, a gente vai ver já já que o mesmo 7
era o oitavo. Quer ver? Olha aqui. A besta que era e já não é, ela também é o oitavo. E ela é do 7 e vai à perdição. Vamos lá. O anjo agora já não está falando 7 reis. Ele agora se refere diretamente. Ó, a besta é um dos 7 reis. A besta é um dos 7 reis. E essa mesma besta não é só o sétimo ou o sexto, como ela é o oitavo. Ó, a besta que era e já não é, se referindo à mesma. Ela é também o oitavo. Então, o oitavo rei é a mesma besta. Olha aqui. Então, sabemos agora que esse rei que vivia na época de João é o sexto e também é o oitavo. E é também a besta. Porque o anjo falou assim, ó, a besta que era já não é, ela também é o oitavo e é do sétimo e vai para a perdição. Então, a besta é o oitavo rei e ela é do 7. A besta ela era, mas não é. A besta ela era, mas não é. Mas na época de João, a besta ainda era. Confuso, mas bem fácil de a gente vai entender agora, exatamente nessa tela. Então vamos lá. Verso 11. E a besta que era e não é, ela também é o oitavo. Então olha aqui, ela era, não é. Olha aqui no verso 8. Já foi e não era. Ó, a besta aqui. Era e não é. E olha aqui esse finalzinho aqui, ó. Ainda que é. E olha aqui. E um já é. Então, quem é a besta? E aí vem o choque, vem o boom. A besta, não, nesse momento que a gente está falando desse assunto, não vou falar de igreja católica. Não é isso. Não é isso, tá? A besta, nesse momento, está se referindo especificamente a Roma imperial, como um reino. Reino, não como igreja, ok? Então, Roma ela é conhecida como a cidade das 7 colinas. Então, aqui tem a lista das 7 colinas. E aqui, lembra o texto que o anjo falou para João? No verso 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Então, quando João recebe falando que o reino que é naquele momento, ó, 5 já caíram. 5 dos reinos já caíram. Um existe agora. E quem que era o que existia agora? Era exatamente o reino Império Romano. Era naquela época de João, quem mandava era o Império Romano. Então, e o anjo afirma, ela é a besta. A besta, a cidade das 7 colinas. A besta, 7 colinas representando as 7 cabeças da besta. Nessa besta aqui, ó. 7 cabeças representam as 7 colinas de Roma. Mas aqui, lembre-se, não está se referindo à Igreja Católica, não está se referindo. Está se referindo à Roma Imperial. E a gente vai ver mais para frente, você vai entender que é bem interessante. E aqui, sim, no verso 18, o anjo fala para João: e a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aí sim, Vaticano representando Roma religiosa. E aí sim a gente está falando sobre Igreja Católica, né? O poder religioso de Roma. Então, a mulher está falando diretamente, o anjo diretamente para João do Apocalipse. Não estou me referindo à igreja aqui, nenhuma, tá? Sem religião aqui, estou me referindo que o anjo fala uma mensagem direta para João, dizendo: a mulher é a Igreja Católica. Então, a besta é Roma imperial e também é o rei de número 6. Então, aqui no versículo 10, fala assim, ó, e são também 7 reis. 5 já caíram, que a gente já viu, e um já é. O que era? Na época de João, o Império Romano.
o outro ainda não veio. Então, 5 já tinham caído, o que estava vigente na época de João era o Império Romano, o 7º ainda não tinha vindo. Só que o anjo não parou por aí. Ele fala assim, ó, e a besta, e ele fala diretamente, a besta que era e não é, ela também é o 8º. Entende? Então, a gente já sabe agora que a besta é Roma imperial e ela também é o 8º rei. Então aqui a gente tem um panorama geral de quem eram os 5 reis que caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Império Grego e ali na época de João é o Império Romano. E aí um dos parâmetros que a gente tem é perseguição ao povo de Deus. Uma característica desses reinos, que agora a gente entende que quando o anjo estava falando sobre 7 reis, ele não estava se referindo a 7 reis literais, ele estava se referindo a 7 reinos. Então, Egito, Assíria, e aí com estimativa de muitas mortes. 27 a 30 mil, estimativa. Isso, números do ChatGPT não estou endossando, mas para a gente ter uma ideia de número, né? Babilônia matando 10 mil a 25 mil mortos, 20 mil exilados. Medo-Pérsia, Amã planejou exterminar os judeus, mas não conseguiu. Império Greco-Romano, entre 20 mil a 40 mil mortos. E aí, o Império Romano matando entre 700 mil e 1.600, 1 milhão e 600 mil mortos. Imagina só o quanto o Império Romano, enquanto império, matou pessoas que acreditam no Deus verdadeiro. E aí aqui a gente já sabe que a mesma Roma imperial será o 8º rei, novamente como império. E aí a gente consegue conectar, lembra que o anjo falou assim, a besta que era, mas não é, e que vai voltar para o abismo? Então, está se referindo exatamente isso. O Império Roma não é mais, mas em algum momento da história voltará do abismo para ir para a perdição de novo. Então, aqui a gente já viu que... Então aqui está o panorama dos 8 reis que tanto as pessoas falam que é o Papa, mas não tem nada a ver com o Papa, é uma visão histórica. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Império Grego e o Império Romano, e por último o Império Romano restaurado. Mas aí fica uma pergunta, tá, mas e qual que é o 7º então? Faltou um, né, para a gente explicar. Então vou te dizer o que eu acredito baseado no estilo, na forma de atuar dos outros impérios. Qual que era uma das características? Perseguição ao povo hebreu, ao povo israelita, com mortes, exilados, expulsão da terra, prisão, né, castigos. Então, era uma característica entre eles. Então, e duraria pouco tempo, igual o anjo falou. Quem seria esse 7º? O verso 10 fala assim, ó, e também são 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e outro não é vindo ainda. Então, se referindo ao rei número 7. E quando esse rei número 7 vier, convém que ele dure pouco tempo. Então, fecha essa palavrinha aí, ó. Alemanha nazista. Sob minha perspectiva, eu tenho esse entendimento que provavelmente, por que eu falo provavelmente? Para mim é quase que uma certeza, mas eu não vou afirmar 100%, mas tudo indica que o 7º rei se refere ao reino Alemanha nazista pelo impacto que teve de mortes em perseguição do povo escolhido de Deus, com a estimativa de 6 milhões de mortes. Foi, de longe, a maior chacina da história, matando pessoas que acreditavam no Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E em relação ao tempo de duração desse império, ele é 97% mais curto em relação aos outros, com exceção do grego, que é equivalente o tamanho de tempo quase equiparado. Mas os demais
foram 97% mais longos do que a Alemanha nazista. Durou bem pouquinho tempo. E aí, finalizando, uma informação que a gente não tinha é que as águas que a gente viu lá no primeiro verso, que a prostituta está sentada, aqui se refere a povos, multidões, línguas e nações. Então, a Igreja Católica, enquanto poder religioso, ela está sentado em cima das águas que representam povos, línguas e nações. E é de fato, eles têm um poder global de proclamar isso daqui, ó. A prostituta que está sentada sobre muitas águas, sobre fornicar os reis da terra e que habitam. E agora começa a fazer sentido o verso. Começa a fazer sentido. E olha o que ela está falando aqui. Besta escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, cheia de sangue dos santos. Olha aqui. Tem um verso aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, que a gente é bem característico, pedras preciosas. Que tipo de roupa os líderes católicos usam? Não é dessa cor? Eles não estão adornados com coisas de ouro, pedras preciosas? Eles não iam dizer especificamente. O anjo não ia falar que era um homem, porque é muito descarado dizer que é um homem, né? E ela estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, matando gente a rodo, a rodo. Então a gente sabe que o Império Romano foi de longe até ali na época de João, não só ali na época do João, mas teve a época da Inquisição também, depois de Cristo, que eles tiveram poder e mataram muitas pessoas, muita gente mesmo. Então, e aí o anjo explica e que a gente sabe agora que a mulher representa a Igreja Católica Romana e os montes representam duas coisas. Aliás, os montes representam a Roma imperial, a cidade das sete colinas. Então, a besta, na verdade, está falando especificamente da cidade das sete colinas. Então, aqui, Roma, como poder religioso, que é a mulher, essa é a mulher, e as colinas em volta representam Roma imperial. Tá, e aí qual que é a questão de ela ser uma besta? Ou dar o poder à besta? É que ao longo da história, quando o Estado, Roma foi um império junto com o poder religioso, eles tinham poder, força de lei para fazer muita coisa. Normalmente o que eles faziam, matavam muita gente que acreditavam no Deus verdadeiro. Então, hoje, Roma não, esse poder imperial, hoje não existe. Só hoje temos o poder religioso. Só que em algum momento da história, esse império voltará. Esse império voltará. E não está longe, por quê? Porque tudo sugere que o sétimo rei já veio, que é a Alemanha nazista. Então, só falta o último Império Romano ser restaurado para que haja o final dos tempos. Então, a gente sim está próximo do final dos tempos, mas em termos de tempo, a gente não sabe o quanto tempo, em termos de anos, se vai durar 50 anos o Império Romano restaurado, o quanto tempo ainda vai demorar para ela se levantar como um império político-religioso, mas a gente sabe com certeza que será o último da história desta terra. Então, quando vocês virem Roma se levantando como poder político e religioso, alegrem-se, porque a nossa redenção, o fim desse sofrimento dessa terra, está próximo a terminar. E assim encerro. Obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço.